criança. Então, assim, a primeira atividade desse projeto, do projeto Tudo Sobre Mim, em que a criança vai nos contar sobre ela, né? Tem aqui, a gente inicia com eu sou menina ou menino, né? Você descobre pela minha pintura. Como é que a gente pensou em direcionar essa atividade, gente? O que é que a gente vai fazer? A gente vai explorar o cartaz Quantos Somos, pedir que as crianças formem filas ou grupos de meninos e de meninas. Em roda de conversa, pedir que falem sobre o seu universo particular, seja de menino ou de menina, né? E como registro, ele vai colorir. Nesse primeiro momento em que a gente vai pedir para que as crianças falem do seu universo particular de menino ou de menina, né? A gente pode aí estar trabalhando aquelas questões que eu estava colocando na live de ontem, do gênero, né? Pode surgir a criança que já vem de casa com a ideia de que futebol é coisa só de menino. Então ele vai dizer, futebol é só coisa de menino, né? E aí você já vai poder trabalhar também essa questão de gênero. O que é que as meninas fazem, o que é que os meninos fazem, o que é que as meninas fazem que os meninos não fazem, ou o que é que os meninos fazem que as meninas não podem fazer. Aí você já vai quebrando estereótipos, daí você já vai conversando com as crianças, para elas irem se percebendo, enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto meninas, enquanto meninos, mas sem preconceitos e assim, sem firmar machismo. Então assim, cabe a nós, desde o primeiro momento. Então não se trata simplesmente... Neide, oi Neide, Cristiane, pena está travando aqui. Eu vou deixar aqui no grupo, tá, Cristiane? E aí você consegue ver mais tarde. Mas assim, nesse primeiro momento, em vez de simplesmente você, pinta, você é menino, pinta, você é menina, pinta. Não, trabalha com as características físicas das meninas, dos meninos, trabalha com as preferências, trabalha com aquilo que... por exemplo, que tipo de brinquedo as meninas usam, que tipo de brinquedo os meninos usam. Vai puxando esse questionamento para você ter uma ideia de como as crianças entendem, tá? De como as crianças entendem o gênero, de como as crianças entendem o que é ser menino e de como elas entendem o que é ser menino, tá? Para que você já vá quebrando estereótipos desde a primeira infância, para que a gente não vá firmando machismo dentro da nossa sala de aula, tá? Então, quando você pega um caderno de atividades pronto e acabado para registro, a atividade é um registro do que você fez em sala de aula. Muitas pessoas pegam algo pronto e acabado sem pensar sobre. Você precisa pensar sobre cada atividade que você vai aplicar na sala de aula. Você precisa pensar, você precisa ter embasamento teórico, tá? Então, não faça por fazer. Mônica, Ana Rosângela, Darice, boa tarde, meninas. Bem-vindas. Então, essa é a primeira atividade, né? A gente vai falar de gênero. Já vamos começar bem com isso que tanta gente não quer falar, que tanta gente não compreende quando a gente fala gênero. A gente fala gênero muito neste sentido, de a gente ir quebrando estereótipos, né? Já Fontana, nossa, manda as ideias. Vou começar a planejar para minha turma do ano que vem. Então, assim, aí a gente tem uma segunda atividade, tá? Que também já vem descrito nesse caderno que você deve fazer nesta atividade, tá? Já vem assim. Então, qual é a minha proposta para essa segunda atividade? Que diz assim, não sei se dá para vocês lerem, hora de saber o meu nome, tá? E este é o meu desenho, o meu retrato, tá? Então, assim, a gente trabalha aqui com a escrita do nome, com o reconhecimento das letras do nome, do próprio nome, e com o autorretrato da criança, que pode ser em forma de desenho ou que pode ser em forma de fotografia. É uma atividade bem comum nas nossas salas de aula, tá? Bem comuns, né? Carolina dos Anjos, é difícil fazer essa reflexão sobre machismo, porque as crianças já vêm com os estereótipos alimentados pela família, mas com o trabalho de formiguinha seguimos lutando. Então, assim, é um trabalho que precisa ser realizado, tá, gente? Então, se você tá vendo essa live e quer compartilhar, compartilha, tá? Que aí, se vocês tiverem mais ideia, vocês vão deixando. Então, qual é a proposta para essa segunda atividade, tá? Segunda atividade, procurando as letras em uma pilha, formar nomes com o alfabeto móvel, fazendo correspondência termo a termo com as letras do crachá do aluno. Escrever o nome no espaço e fazer o autorretrato. Então, você vai pegar uma pilha de letras móveis de alfabeto móvel
E você vai colocar, você pode colocar no centro, faz um círculo com as crianças, coloca as letras móveis, o alfabeto móvel. Aqui tem o pessoal no grupo que vende, eu tenho bastante das letrinhas. O Brian vende, a Daiane, o Bruno e a Rosângela. São as 4 pessoas no grupo que eu indico que vocês podem comprar, não tem problema nenhum, eles entregam direitinho, tá? Então, assim, você coloca a pilha de alfabeto móvel e você dá o crachá para cada criança com o nome delas. Tem professor que usa o nome junto com a foto da criança. E tem professor que usa simplesmente o nome, tá? Letra bastão. E aí a criança vai fazer a correspondência. Ela vai procurar as letras do nome dela e na pilha de letras móveis e vai fazer uma correspondência. Vai colocando, sabe? Até formar o nome. Depois que ela vê o nome formado, aí sim, depois dessa primeira atividade, que é com interação com o grupo, de forma lúdica, aí vem o registro, tá, gente? Aí registra o nome. E em seguida, quem tiver preferência pela foto do aluno, pode trazer a foto para que o aluno cole. Quem tiver preferência pelo desenho, eu gosto do desenho, pede que a criança se desenhe, para que você compreenda como ela se percebe, tá bem? Esta é a nossa segunda atividade, tá? Como eu falei para vocês, a atividade, esse caderno de atividades vem assim, tá, gente? Dessa forma. E aqui você recorta e monta e faz o livrinho, né? Tudo sobre mim, secreto? É secreto? Ou seja, a criança, depois de montar esse livro, ele vai compartilhar esse livro com quem ele quiser. Então, pode ser secreto, pode não ser secreto, tá bem? Então, você pode, por exemplo, na questão da montagem do nome, que a gente estava falando agora, algo interessante a se fazer. Eu tenho essa ideia lá no Jardim da Fantasia. Caroline, eu queria saber sua opinião sobre introduzir letras cursivas, quando e como fazê-lo. Carol, vou guardar essa ideia para uma outra live, tá? Eu não tenho resistência à letra cursiva e não acho que seja odiosa. Muito pelo contrário. Mas, assim, é algo que sempre gera um debate muito, muito forte e que há resistência também muito forte a respeito disso, tá? Mas, assim, se você for ler um pouquinho lá, Maria Montessori, e ver a questão da letra cursiva, você vai ver que não é nem um bicho de 7 cabeças. E, assim, não é um tema para esse momento, mas eu vou ver uma live sobre letra cursiva, tá? Ó, gente, aqui a gente faz uma espécie de autorretrato, tá? Cabelinho, rostinho, braços, ó. E aí a gente já pode até trabalhar também a questão dos membros, né? E aqui o nome da criança, ó, em cada botão uma letra. João, tá? Se você quiser, se você preferir dessa forma. Um autorretrato também que a gente tem, esse está lá no site, www.ideacriativa.org, né? A gente trabalhando aí. A gente vai montar com a criança aí, ó, um autorretrato. Aqui é uma menininha de trancinhas com uma camiseta da escola, tá? Que pode ser feito aí com cartolina, com papel cartão, com o que você tem em mãos, tá bem? Outra ideia para a gente trabalhar a questão do nome da criança, do nome próprio, seria o quebra-cabeça de letras. Esse é extremamente fácil de você fazer, tá? Você vai escrever as letras do nome da criança, ó, e vai recortar. Vocês conseguem ver? E vai separar. E a criança vai tentar montar o nome dela, tá? Isso pode ser com o apoio do crachá, desculpa, ou com o apoio do alfabeto móvel, tá bem? É um quebra-cabeça do nome. Outra ideia que eu acho maravilhosa e espetacular e que pode ser feita com crianças especiais também é essa aqui. Gente, se eu estiver falando muito rápido, avisa, tá? É porque aqui no Nordeste a gente fala rápido mesmo. Bem rápido. E aí talvez vocês não consigam, tá? Que a gente põe a foto da criança, é uma foto ilustrativa, essa aqui, tá? E aí a gente coloca aqui, ó. Vocês não conseguem ver porque está todo pronto, eu esqueci de imprimir a outra letra, mas aqui embaixo tem as letras. Tem o T, o I, o A, o G e o O, tá vendo? E aí a criança só vai colocando o prendedor por cima, tá? Já vai trabalhando aí a coordenação motora fina, tá? Isso para quem vai iniciar o ano com o projeto Dinossauros, né, gente? Porque assim, o que costuma acontecer muito é a gente entrar o ano com determinado projeto e achar que não pode colocar determinada atividade naquele projeto. Mas assim, com criatividade, com jeitinho, o professor consegue trabalhar um projeto e já trazer o projeto de identidade para dentro desse projeto, tá? Já consegue fazer assim a contextualização para trabalhar melhor.
Qual é a nossa terceira atividade, a nossa terceira atividade do nosso livrinho? Tudo sobre mim, que é tudo sobre a criança, né? A gente vem aqui com: eu sou um ser humano único. Veja a cor dos meus olhos. E veja a cor dos meus cabelos. Qual é a nossa proposta para essa atividade? Conversar sobre a importância de cada ser humano, independente de cor, credo e raça. Deixar que se observe no espelho por um tempo, contemplar suas características mais marcantes, falar em roda de conversa sobre o que mais gosta em si mesmo. Então aqui a gente vai trabalhar, já vai estar trabalhando com a questão da representatividade dos grupos. Como é que eu posso colocar para vocês? A representatividade, por exemplo, crianças negras não são representadas. Não são. A representatividade da criança negra dentro da mídia é pouca. A representatividade da criança negra nos brinquedos é muito pouca ainda. Então, assim, você já vai trazendo também essas questões, as questões do racismo, as questões do reconhecimento de si e a questão da valorização dos seus traços identitários, tá? Então, assim, você não pode deixar isso passar desapercebido, porque vai ter criança que vai achar bonito apenas o olho verde, vai ter criança que vai dizer que é bonito apenas o olho azul, vai ter criança que vai achar que o cabelo bonito é o cabelo liso e não o cabelo crespo. E você precisa também estar atento a essas questões para ver o quanto essas crianças já vêm carregadas de preconceitos, o quanto elas já sofreram preconceito e o quanto elas podem amar ou odiar suas características. Então, assim, fale sobre a importância de cada ser humano, independente da raça dele, independente da cor. Fale sobre isso. Pense sobre isso com as crianças. Chame as crianças para o diálogo a respeito dessas questões, tá? E aí eles vão dizer para você o que é que eles pensam de ter o cabelo crespo, o que é que eles pensam de ter o cabelo enrolado, o que é que eles pensam sobre os traços deles próprios, o quanto eles se amam ou o quanto eles odeiam aqueles traços que lhes são particulares, tá bem? Porque assim você vai reconhecendo a criança que já vem sofrendo. Às vezes o preconceito já vem dentro da própria casa, quando a mãe prefere alisar o cabelo da criança do que valorizar o traço da criança. Às vezes quando a mãe está penteando o cabelo da criança, está dizendo que o cabelo dela é ruim, que o cabelo dela é horrível, tá? Então assim, são questões que a criança vem e a criança vai dizer para você: eu queria ter o cabelo liso, sabe? Eu queria ter o olho azul, eu queria ser dessa forma, eu queria ser daquela forma, porque o bonito é isso. Porque quando você vai para uma novelinha, o bonito é o loiro de olho azul, né? O protagonista é o loiro, é o branco. Então, a criança negra não tem muita representatividade na mídia, não tem muita representatividade nos desenhos e nos brinquedos. A gente precisa trabalhar isso, né? Flávia, França, sempre falo sobre isso, respeitar as diferenças. Exatamente. Respeitar as diferenças e aceitar os seus traços. E considerar os seus traços também traços belos, né? E é preciso muito falar sobre isso com as crianças. Porque há crianças que desde a mais tenra idade já trazem tanto preconceito das camadas sociais em que elas convivem, da família delas, que elas chegam tristes a crianças depressivas por conta de não aceitarem aquilo que elas são. Então leva ao espelho mesmo, manda que elas se observem no espelho, que elas olhem como elas são bonitas, elogie, mas não um elogio seco, não um elogio sem sentido, mas um elogio real. Não é simplesmente um elogio: nossa, como você é lindo. É um elogio em que você vai falar sobre aquele traço de identidade da criança, sobre como aquilo é lindo, sobre como aquilo é desejável, e sobre como aquilo também é bonito. É bonito um cabelo liso, óbvio que é bonito. É bonito um cabelo loiro, mas um cabelo negro também é bonito. Um cabelo black também é bonito. Um cabelo crespo é bonito, um cabelo com trancinhas é bonito. Então, assim, aproveite nesse momento para você falar sobre a cor dos olhos, quando você vai falar sobre os cabelos, para você tratar dessas outras questões, tá? Que também é nossa função. Enquanto educadores, apesar de muita gente dizer que escola não é lugar para educar, né? Primeiro é educação infantil e a gente trabalha com formação humana, né? E cabe a nós ir quebrando esses preconceitos. Quebrando muitas vezes em nós mesmos, tá?
muitas vezes em nós mesmos. Flávia, trabalhei uma música ótima, se chama Ninguém é Igual a Ninguém. Achei no YouTube, foi muito bom. Flávia, deixa aí o nome do cantor, ou então você pega o link no YouTube, se você tiver condições, se você não tiver no celular, e coloca aqui pra gente. Maria Lúcia, sou fã, adoro os seus vídeos. Então, gente, entendido essa terceira atividade? É dessa forma. A gente trabalha com os traços identitários da criança, com a valorização da criança, com a observação da criança no espelho, e a gente, em roda de conversas, fala sobre esses traços, e em roda de conversa a gente valoriza esses traços, tá? Seja da criança branca, seja da criança negra, seja da criança asiática. Então, assim, você tem uma diversidade dentro da sua sala de aula e é preciso que você contemple essa diversidade inteira, tá? Para que você não vá firmando estereótipos e preconceitos, tá? Caroline dos Anjos, eu sempre faço a caixa do espelho e antes das crianças abrirem digo que lá dentro tem algo muito lindo e importante para mim. Sempre rola uma reflexão sobre o quanto cada característica nossa. Não consigo ler tudo, Caroline, mas a caixa do espelho eu acho também super interessante. Já fiz nas minhas salas de EJA e já fiz nas minhas salas de educação infantil. O difícil da caixa do espelho é só fazer com que uma criança não diga para outra o que é que tem dentro da caixa do espelho, né? Então, gente, quem não conhece a caixa de espelho, a gente pega uma caixa de sapato e coloca um espelho dentro. E aí a gente fala para eles que tem algo muito especial dentro daquela caixa. E que é algo único, que é algo importante, que é algo maravilhoso e que é algo que você ama. E quando a criança vai olhar na caixinha, é o reflexo dela, né? Rosana Lenilda, Gi, dentro da proposta do projeto de Identidade e Autonomia, existem diversas possibilidades de trabalhar conteúdos programados para o nível de cada criança, inclusive seu nome, trabalhando as letras. Rosana, não consigo ler o resto, aqui só aparece ver mais, tá? Mas assim, o projeto de identidade realmente dá para você trabalhar diversas propostas dentro dele. Joelma, também usei a caixa do espelho. Alana, trabalhei uma atividade sua maravilhosa, as crianças amaram. Obrigado, Alana. Então, gente, a caixa do espelho é isso aí. Quem não conhece ainda a caixa do espelho é isso aí. É maravilhoso sim, tá? Gente, essa outra atividade que eu quero propor para vocês, ela está em branco, tá? Não está respondida pela questão que eu quero colocar para vocês já, tá? Quarto, eu respeito as diferenças. Aí a gente vai continuar. A gente falou dos traços identitários da própria criança e a gente vai falar sobre o respeito às diferenças dos outros. Eu respeito as diferenças. Lê. Veja só a minha colagem de muitas crianças únicas e especiais como eu. Essa é uma atividade que vocês não têm noção como é rica, né? A proposta dela vai fazer, o que a criança vai fazer? Observar revistas, anúncios, livros e etc. Pedir que as crianças falem sobre as pessoas vistas, evidenciar o padrão das revistas, e mostrar slides com todos os tipos de padrões. Gordos, magros, velhos, jovens, deficientes, e pedir que as crianças façam colagem como registro, tá? Sugerimos que você busque imagens na internet sobre diversas pessoas diferentes e entregue às crianças para que possam fazer a colagem. Por que a gente sugere para vocês que procurem na internet imagem de pessoas diferentes para essa colagem? Por quê? Você já consegue imaginar. Se você for nas revistas, você vai encontrar o quê? Padrão. Você vai encontrar um negro ou outro, mas você vai encontrar muitos brancos, muitas brancas. Hoje já tem mais as meninas black, com o movimento black, do cabelo cacheado, já aparece um pouco mais, tá? Mas você não vai encontrar pessoas gordas, por exemplo. Você vai encontrar pessoas magras, pessoas padronizadas. Você não vai encontrar pessoas com estrias, com celulite, você vai encontrar pessoas padronizadas nas revistas, tá? E no momento que você pede para que as crianças façam o manuseio dessas revistas, é para que elas observem também que dentro dessas revistas está um modelo idealizado de pessoa, que não é o modelo real. Peça também para que em sala de aula elas observem o padrão da sala e elas possam fazer as observações delas e que as pessoas que estão na revista são muito iguais. E as pessoas que estão fora da revista, que são as pessoas reais, são pessoas diferentes, com traços diferentes, tá? Você não vai achar numa revista, uma pessoa cega. Praticamente impossível você encontrar uma pessoa cega numa revista.
um cadeirante numa revista, possivelmente você não encontre. Mas o que, gente? Fala aí. Fala aí. Um surdo mudo não dá para você identificar pelas características físicas. Você vai encontrar um Down numa revista, por exemplo? Você não vai encontrar um Down numa revista, tá? Num jornal pode ser até que você encontre, mas eu acho muito difícil, tá? Então a gente se sente tocada e dolorida com essa atividade aqui, e é para se fazer realmente uma reflexão. E se você quiser enviar para os pais, para que eles façam também com os filhos deles, para você ver no outro dia como é que eles vão dizer para vocês que não encontraram cadeirante, que eles não encontraram uma pessoa com síndrome de Down, tá? Então, assim, nem nos livros didáticos, nos livros didáticos talvez você encontre aí uma imagem, acho que é da Dorinha, do Maurício de Souza, que é com a deficiência, uma cega, ou do autista também, do André, da turma da Mônica. Mas assim, você não vai encontrar pessoas gordas, pessoas obesas até, tá? Você não vai encontrar. Então, assim, quando a gente fala de diferença, que a gente evidencia diferenças, que a gente não apenas veja as imagens do livro que a gente está mostrando para a criança, que a gente tem muitos livros que falam sobre as diferenças, mas que a gente traga isso para o mundo real e converse com eles do mundo real, que é o mundo em que eles vivem, tá? Alana, realmente na net é mais amplo de todas as raças com crédito e deficiência. Alana, até na net, até na internet, Rosimeire, nem japoneses e chineses, exatamente, você não encontra. Os asiáticos praticamente não existem em revistas. Então, gente, nem na internet vai ser fácil você encontrar. Se você colocar lá só mulher, você vai encontrar uma leva de mulheres brancas, de olho claro. Se você colocar mulher bonita, aí pronto, você só vai encontrar mulher padronizada, mulher magra, branca, de olho claro, cabelo liso. Tá? Então, assim, busca na internet, busca por pessoas gordas, por pessoas deficientes, busca, faz um apanhado geral, coloca tudo no Word, num tamanho que caiba na página, ó. Leva para a sala de aula, sabe? Coloca também tamanho grande, faz um... Se você tiver um cestinho, põe o cestinho no meio, enche com essas imagens para que as crianças possam ver e possam perceber que as pessoas são diferentes, tá bem? Então essa é uma atividade assim, que dá pano para a manga, como a gente costuma falar, tá? Dá discussão, uma discussão ótima em sala de aula. Assim, não pulem esses temas, gente, não pulem. Não esperem para falar de racismo lá em novembro, não esperem, tá? Não espere para falar de direito da criança no Dia das Crianças. O nosso ensino já é muito fragmentado em datas. Não espere, não tenha medo de falar de questão de gênero, de machismo. Não tenha medo. Você precisa explorar esses temas na sua sala de aula. Se você sentir que você tem medo de explorar os temas, grave a sua aula, tá? Então você senta, coloca o celular, faz a sua aula com as suas crianças de forma técnica, de forma didática, sabe? Conversa com eles e quando algum pai vier falar que você falou que você não disse, você simplesmente liga a aula, mostra, manda o vídeo para eles, essa aqui foi a aula que eu dei, tá? Então, não foge a minha função de educador. Então, não tenham medo, tá? Joelma Oliveira, eu trabalhei com as crianças para identificar suas características e dos outros coleguinhas. Desenharam e depois cada um falou sobre o desenho. Interessante. O desenho é um registro, assim, muito interessante da criança. Então, se vocês puderem fazer um curso de desenho, gente, um curso de grafologia, um curso de interpretação de desenho, faça, tá? A gente tem um professor aqui que vem sempre dar esse curso aqui em Tucano, o professor José Gibson. E assim, ele é muito bom. Se vocês quiserem procurar na internet, aí José Gibson, para falar sobre interpretação de desenho, assim, ele é um professor espetacular, tá? Já fiz o curso com ele, vale muito a pena. Não sei se ele dá cursos online agora, mas ele sempre deu presencial. Quem sabe você monta uma turma aí com o professor José Gibson. O desenho é muito importante. Aqui a gente vai para uma outra proposta, né, gente? Vamos lá. Vamos ver qual é a proposta da vez, né? Aqui a gente vai observar a certidão de nascimento e anotar o ano de nascimento. Isso pode ser feito pelos pais, tá, gente? Tá? Anota aqui em cima o ano de nascimento da criança, tá bem? Isso pode ser feito pelos pais. Ou você pode observar com as crianças no registro de nascimento delas, tá? Tá bem? E aí você vai escrever ou colar o número
que representa a idade dela. Aqui, ó. Quantos anos você tem, ó? Este número representa a minha idade hoje, ó, aqui, ó. Aí a criança vai escrever o número. Ou ela vai recortar o numeral e vai colar aqui, tá? Alana, faço muito isso, gosto de gravar algumas atividades e mostrar para eles, para os pais. Exatamente. Cristiane Ribeiro, será que tem online? Você se refere ao curso, Cristiane? Eu não sei, eu prefiro, no caso do curso de interpretação de desenho, eu prefiro um curso presencial, tá? Porque ele é muito técnico e ele acho que requer um acompanhamento mais direto do professor. Então, eu prefiro presencial, tá? Aqui, gente, embaixo a gente vai fazer assim, veja a quantidade de velas no meu bolo. Então, ó, você pede para que a criança desenhe a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Você vai fazer o que com isso, né? Você pode levar um bolo, tá? Um bolinho. Pode levar as velinhas anteriormente. E você pede para que cada criança vá colocando as velas que representam a sua quantidade, a sua idade. E vocês vão contando, tá? 1, 2, 3, tá bem? Joelma, o bom que na sala tinha uma criança, filha de índio e uma cigana. Olha só, essa diversidade de ter um indígena e você não encontra indígena em livros. Você não encontra indígenas em revistas. Até na internet, se você quiser encontrar indígena, você tem que procurar especificamente pelo termo, tá? Índia. E ainda assim vai ter muito estereótipo. E a gente não pode deixar que essas crianças não sejam representadas ou que essas crianças considerem que elas não são adequadas para o meio social e que elas se achem diferentes, né, e inapropriadas. É a nossa função também trazer essa representatividade, né, dar para elas essa visibilidade e mostrar para elas que elas também são especiais, igualmente bonitas, tá? E falta essa representatividade mesmo no nosso meio. Tá? Essa atividade aqui a gente tá nas atividades que a gente vai utilizar, gente, a certidão de nascimento, tá? Certidão de nascimento ou RG, no caso. Aqui, ó, você vai deixar que a criança descubra o nome de seus pais em casa. E no dia seguinte, pedir que cada um fale de sua estratégia para a descoberta, né? Ele vai falar para os colegas o nome do seu pai e o nome da sua mãe, né? O aluno deve ter o responsável como escriba. Então, o que a gente pede nessa atividade? Tem aluno que as pessoas vão dizer assim, eu não vou fazer essa atividade porque a criança não tem pai. Ninguém é filho de chocadeira, todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe. Tem gente que mora com avô, tem gente que mora com avó, tá? Você procura saber se na sua sala tem crianças que passaram por abandono de pai, por abandono de mãe. Outro tema dolorido pra gente tratar quando a gente fala de família, tá? Quando a gente fala de família, é algo que você já pensa, nossa, vai doer na criança. Porque tem criança que a mãe abandonou. Tem criança que o pai abandonou. Né? O mundo não é feito só de crianças que tem o papai e a mamãe que ensinam. Ou que tem a sua mamãe que ensina. Tá? Então, assim, no momento que você for fazer essa atividade, que você for pedir para a criança descobrir o nome do pai e o nome da mãe, você vai perceber que muitas crianças não sabem. Elas vão dizer pai e mãe. Né? E é aqui que a gente faz essa proposta, né? Investigando aqui e ali eu descobri. Então, assim, gente, essa questão da estratégia, o que a gente quer perceber com essa questão da estratégia, como essa criança, só vai dizer para a criança, eu preciso que você descubra o nome do seu pai e o nome da sua mãe, tá? Não vai direcionar, não vai dizer a ela o que ela tem que fazer, nada. Não faz pela criança que ela pode fazer sozinha. Deixa que ela esteja naquela situação e resolva a situação, tá? Rosilene, parabéns, esse ano foi maravilhoso com suas contribuições. Eu que agradeço, pessoal, eu que agradeço, tá? Então, assim, Alana, essa atividade já fiz. Eu perguntei à criança qual é o nome da sua mãe, aí ela respondeu mãe. Exatamente, né? Aqui, ela vai escrever o nome do pai, ó. O pai escreve, ou a mãe escreve, tá? E o nome da mãe. E aqui a gente deixa a observação, ó. Não é só papai e mamãe. Eles também têm nomes. Tá bem? Não é só papai e mamãe, eles também têm nome. Josana Maria, muito obrigada pela contribuição. Você é muito didática. Obrigada, Rosana. Então, assim, gente, a criança vai chegar
E aí na sala você abre ali uma rodinha de conversa, você manda que ela mostre a atividade para você. Espere que venha a atividade sem fazer. Quando a atividade vai para casa, gente, você já pode esperar que vem sem fazer. Então o que é que acontece? Já tem em mãos o nome do pai e da mãe de todas as crianças, tá? Pega lá o registro na escola e aí já tira o nome do pai e da mãe de todos eles, porque possivelmente vai ter criança que não vai conseguir descobrir, vai ter criança que o pai não vai querer conversar, vai ter criança que a mãe não vai fazer o dever junto. Então, em lugar de reclamar disso, a gente já se antecipa, já se antecipa ao acontecimento. Ou seja, vai chegar a criança sem o nome do pai e da mãe, tá? Se você tiver crianças que moram com a avó, peça assim, descubra o nome da vovó, né? Descubra o nome do vovô. Alana, algumas deram o apelido do pai e da mãe. Tem criança, porque às vezes a criança não sabe realmente o nome da mãe, só sabe o apelido. A minha filha geralmente chega em casa e diz assim, mãe, eles se chamam você pelo apelido. Minha filha sabe o meu nome, não sabe o meu apelido. É interessante, ela sempre acha interessante. Nossa, mas esse é apelido, né? Então, assim, já esteja de antemão. E aí as crianças em roda vão falar o nome do pai deles, o nome da mãe deles. Vão falar se eles lembram de cabeça, como eles descobriram, quem foi que falou para eles, se foi a vovó, se foi o vovô. Sabe, esse momento de escuta é muito importante. Então não faça simplesmente assim, como é costumeiro. Coloca as crianças em roda e aí pergunta e a criança fala, passa para outra. A criança fala, passa para outra. Não, não faz assim. Deixa que eles falem livremente. Estipule um tempo para que você também não fique a manhã toda naquilo. Mas assim, a fala da criança precisa ser livre, não a fala controlada, tá? Não faz da criança uma fala controlada. Não é porque ela é criança que ela deve ser direcionada o tempo inteiro para falar a hora que você quiser. Deixa eles falarem, deixa eles interagirem, deixa eles falarem como eles fizeram essa descoberta e como foi importante para eles fazer essa descoberta, tá bom? Suzana Lauter da Silva, eu fiz uma atividade assim. A criança mora com os avós, trabalhamos o nome dos avós. Exatamente. Então, assim, observa já o seu contexto, observa quem são suas crianças e aí sim, já trabalha também a questão dos nomes dos avós, tá? Se morar com a tia, com o tio, o nome do tio, o nome da tia. Você não precisa fazer a criança passar por dores que não tem necessidade, mas também você não precisa fazer com que a criança pense que ela é filha de chocadeira, que ela não tem pai, que ela não tem mãe. Ela foi gerada por um homem e por uma mulher, tá bem? Robervânia, oi, chegando agora. Boa tarde, Robervânia. Estamos falando sobre o projeto Tudo Sobre Mim. Ó, Robervânia, identidade e autonomia. E a gente tá aqui dando ideias de atividades, tá? Esse é um livrinho que eu criei do projeto Tudo Sobre Mim, para que a gente vá trabalhando, tá? Roseli, muito bom, viu? Só agradecer pelo tamanho do carinho com todas nós, do grupo. Eu que agradeço o carinho de vocês, pessoal. A gente sabe que sem esse apoio de vocês, a gente também não faz o grupo. O grupo não é feito por mim, o grupo é feito por todas nós, pela colaboração e pela contribuição de todos, tá? Então, ó, essa aqui atividade será que eu tenho irmãos? Você vai descobrir vendo o meu desenho. Ó, uma outra atividade que envolvendo a família, tá? Será que tem irmãos? Qual a proposta para essa atividade? Olha o desenho aí, ó. Deixar que a criança descubra o nome de seus pais em casa. Não, peraí, gente, que eu tô pulando aqui. Peraí. Peraí que eu tô pulando aqui. É a próxima atividade. Olha, a gente vem aí com outra discussão, com outro tema para uma roda de conversa maravilhosa e que a gente vai tocar em determinadas feridas, ou que a gente vai quebrar estereótipos, tá? Então a gente vai falar sobre os diversos tipos de família e pedir que cada criança fale sobre a sua e solicitar que desenhe sua família e apontem no desenho os irmãos, tá? Tá bem? Aqui tem o pai e a filha, apenas. A criança faz o registro da forma que ela pretende, tá? Não tem irmãos, né? Mas vamos lá, como é que a gente vai fazer com essa atividade aqui, ó, gente? Diversos tipos de família. Para quem fala que família é só família tradicional, para quem fala que família é só pai, mãe, irmãos, né? A gente tem que fazer a criança perceber que há diversas formações de família. Há crianças que têm um pai apenas e um irmão. Há crianças que têm um pai e uma mãe. Há crianças que têm duas mães. Há crianças que têm dois pais. Há crianças que moram com os avós. Há famílias grandes e há famílias pequenas,
tá? Alana Tavares, Gia, eu tenho um aluno que o pai é quem cuida, a mãe abandonou. Mas ele sabe o nome da mãe, sabe o nome dos avós. Eu fiquei admirada. Pois é, ele precisa saber, né? Não é filho de chocadeira. Então, gente, aqui, uma estratégia legal para se trabalhar esses diversos tipos de família, o Maurício de Souza, da Turma da Mônica, ele tem colocado as temáticas vem sempre muito dentro das historinhas da Turma da Mônica. Então, se você for olhar os diversos tipos de família, você encontra, tá? Então, você faz uma busca no Google aí, família, e aí você procura Maurício de Souza, família, Turma da Mônica. Aí você vai encontrar uma criança que mora só com a mãe, uma criança que mora só com o pai. Porque a criança não pode achar também que só é família, só tem uma família quem tem pai e mãe, tá? Ela precisa perceber que a formação da casa dela também é uma formação familiar. Não precisa de 3 pessoas para uma família. Se você só tiver o seu pai e você, ou só sua mãe e você, é uma família, tá? Então a criança precisa saber que o que ela tem na casa dela é uma família, que não há um modelo ideal, um modelo padronizado, né? Esse modelo que as pessoas falam de família tradicional e que as pessoas costumam falar, porque é um projeto para destruir as famílias. Gente, que projeto para destruir as famílias? Não existe projeto para destruir as famílias, sabe? Eu acho assim, há pais que abandonam os filhos desde a mais tenra idade e desde que o mundo é mundo. Eu não fui criada com pai, quem me criou foi a minha mãe. A mim e aos meus 5 irmãos, sozinha. Eu não posso considerar que eu não tive uma família por causa da ausência dessa figura paterna.